Alô pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas. Estamos retornando. Vou fazer uma live de matemática. Se vocês gostarem, peço o seu like, assim, né? Que vocês compartilhem, deem o like, acionem o sininho para receber as notificações. E se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Para nos dar essa colaboração, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito importante para aquele pessoal que vai para o primeiro ano do ensino médio, né? Que são os ângulos notáveis no triângulo, né? Na relação lados e ângulos de 30, 45 e 60. Aí a gente vai fazer com exercícios já pronto, assim, e vocês vão acompanhar comigo ali. E qualquer coisa vocês retornem no vídeo, né? E acompanhem a explicação que nós vamos fazer. E eu desejo para vocês que vocês tenham um bom aproveitamento. Não se esqueçam que a geometria ela é importantíssima. E há um tempo atrás ela não era muito difundida nas escolas, os alunos se formavam e tinham pouca base de geometria, né? Depois, com os novos cursos e as novas modalidades de ensino, ela tomou um novo aproveitamento e, graças a Deus, hoje nós temos bastante recurso para compreender. Então, o triângulo, por exemplo, é uma das figuras geométricas mais fortes da matemática e ele é bem estudado, sim, tá? E é interessante que a gente conheça as relações métricas no triângulo, que a gente conheça as relações trigonométricas. A gente já viu uma parte disso em outros vídeos anteriores. Então, se vocês gostarem, vocês vão dar o like, vamos acompanhar aqui uns exercícios aqui que a gente vai fazer, tá? Ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Alguns ângulos, devido ao seu contínuo uso, né, o uso contínuo dele, né, eles vão adquirindo e merecendo um tratamento especial, né, no estudo. E é o caso daqueles que medem 30, 45 e 60 graus. Tanto que esses ângulos consistem num estudo mais aprofundado, sim, de ângulos relacionado a lados e ângulos. Ângulos a parte interna e lados. Aqui nós temos aqui um ângulo, um triângulo equilátero. Ele tem os três lados com a mesma medida, ó. Os três lados com a mesma medida. E ele é ABC, ó. ABC. Essa medida L aqui é igual a essa medida L e aqui é a medida L também. Só que aqui ela está dividida na metade porque eu tracei uma bissetriz aqui relativa à altura dele, essa mediana aqui, ó, que é a medida da bissetriz, que ela vai relacionar a altura, e essa altura H aqui, ó. Aí, como vocês observam, o que aconteceu aqui, ó, a parte de baixo da base desse triângulo aqui, ficou valendo a metade do comprimento. E aqui se transformou em dois triângulos retângulos, ó, dois triângulos retângulos. Então, para a gente resolver esse triângulo retângulo, a gente utiliza na trigonometria essa relação aqui da hipotenusa aqui, ó, a hipotenusa, a soma dos catetos aqui, o quadrado dos catetos é igual o quadrado da hipotenusa. Então, isso aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Então, o que eu peguei aqui, ó? Eu peguei que a altura da hipotenusa, a altura aqui, ó, a altura desse triângulo aqui, ó,
que agora é o AMC, que é o triângulo que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, AMC. Deu esse triângulo. Nós vamos analisar ele. Então a altura dele ela é relativa também ao outro do outro lado aqui. Mas aí nós vamos calcular assim, ó, o quadrado dessa altura aqui mais esse lado aqui, ó, ao quadrado dividido por 2 aqui, ó, dividido por 2 ao quadrado aqui é igual a esse lado aqui ao quadrado, ó, é igual a L ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, ó. Então isso aqui é a relação de Pitágoras. A gente consegue resolver. Então, pelas medidas do ângulo lá, o quadrado desse lado H aqui, ó, é igual a L sobre 2, L sobre 2 aqui, ao quadrado, mais, que é igual a L sobre 2, que é a hipotenusa dele aqui, ó. Então, o quadrado desse valor aqui, esse valor ao quadrado, somado com esse valor ao quadrado, é igual a esse valor ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, aí eu só substituir nos valores de lá, ó. Então, h ao quadrado igual ao lado ao quadrado, porque L ao quadrado sobre 2 aqui, e aqui é L ao quadrado, então isolou L ao quadrado, igual a L ao quadrado sobre 4, porque aqui esse 2 aqui ao quadrado vai dar 4, e esse L ao quadrado dá L ao quadrado. Aí aqui simplifica, ó, eu tenho 1L ao quadrado, com esse outro L ao quadrado aqui, ficou 3L ao quadrado, 3L, ficou L raiz de 3 sobre 2, tá? Porque esse aqui simplificou. Então aí no caso a altura aqui na simplificação ficou H igual lado vezes raiz de 3 sobre 2. Porque aqui esse aqui é um meio, a metade só do triângulo lá, e aqui a altura. Então a altura eu não sabia o valor dela, agora aqui a gente simplificou e conseguiu encontrar substituindo nos valores que eu tenho lá, tá? Então agora nós vamos ver, já que a gente já conhece a relação de Pitágoras aqui, como é que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente de 30 e de 60 graus. Seno, vocês se lembram que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, seno, tá? E oposto ao ângulo de visão. Então vamos ver aqui, ó, 30 graus é igual L sobre 2 sobre L, então é o L sobre 2 aqui, ó, L sobre 2 sobre o L, é o cateto oposto, e aí no caso o que aconteceu aqui, ó, na simplificação, ó, L com L simplifica, fica 1, L com 1 L deu 1, e aí sobre 2 ficou 1 meio, então o seno de 30 graus é 1 meio. O cosseno de 30 graus é L raiz de 3 sobre 2 dividido por L, pelo lado. O lado é quem? A hipotenusa. Então aqui é o cateto L raiz de 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então aqui, ó, simplificando esse L com esse L, ficou raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente fica L sobre 2 dividido por L raiz de 3 dividido por 2. Aqui, simplificando, fica 1 raiz de 3
vezes raiz de 1 vezes raiz de 3, e aqui nós estamos racionalizando o denominador, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então fica só o 3 aqui, e aqui em cima ficou raiz de 3. Aqui nós temos então seno, cosseno e tangente de 30 graus. Agora de 60 graus vai ficar L raiz de 3, tudo em relação àquela medida lá, ó, e essa medida aqui. Então fica L raiz de 3 sobre 2 sobre L, que é a hipotenusa aqui. E aí no simplificar fica raiz de 3 sobre 2. O cosseno fica L raiz de 2 dividido por L. Aqui divide L por L, dá 1 meio, ó. O cosseno de 60 é o meio. E a tangente é L raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 2, que ficou raiz de 3, tá? Raiz de 3. Vocês observem que aqui é aquelas mesmas relação que o seno de um ângulo de 30 é igual ao cosseno de um ângulo de 60. São complementares, eles são, um complementa o outro, né? Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Nós temos um exemplo aqui, ó. Outro ângulo importante é o ângulo de 45 graus. Neste caso, vamos estabelecer um triângulo retângulo, isósceles. Isósceles tem dois lados com a mesma medida e um terceiro lado que não tem a mesma medida. A ABC aqui no caso, e a gente vai fazer a mesma relação dos catetos, as medidas de L e de H da hipotenusa aqui. Observa o seguinte aqui, ó. Nós temos aqui L, a hipotenusa X, e esse aqui é L. Esses dois aqui, esses dois lados, esse cateto e esse cateto tem a mesma medida. E esse ângulo aqui tem 45, aquele lá tem 45. Tanto faz aqui, essa relação aqui no caso, pode ser feita dessa forma, ó. Eu calculo a hipotenusa ao quadrado aqui, ó, e ela é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa lá, ó, é igual à soma do quadrado L mais o quadrado L. Então, x ao quadrado vai dar 2L ao quadrado. X, agora tira a raiz dos dois lados, ó. X ao quadrado dá x, e aqui tira a raiz eleva 2L ao quadrado aqui, ó. Então vai ficar x é igual a L raiz de 2. Então essa aqui, ó, o valor do x aqui, ó, é L raiz de 2. Esse cálculo de seno, cosseno e tangente de 45 é assim, ó. Seno de 45 é L dividido por L raiz de 2. Racionaliza aqui o raiz de 2, é o fator racionalizante. Raiz de 2 e raiz de 2 é um vezes o outro, vai dar raiz de 4, que dá 2. E aqui, esse raiz de 2 aqui tem que ir ali para cima também, tem que racionalizar. Então fica 1 vezes raiz de 2, ficou raiz de 2 sobre 2. Então esse aqui é o seno de 45. O cosseno de 45 é L dividido por L raiz de 2. Aqui também racionaliza, né? Aí ficou esse L que simplifica com aquele ali. E aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que aí raiz de 4 é 2. E aqui fica a raiz de 2, que esse aqui, ó, foi ali para cima também, que é o fator racionalizante. Então o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A tangente é L sobre L. É esse lado dividido por esse lado. Então, L sobre L é 1L dividido por 1L dá 1. Então a tangente é 1.
E essa relação aqui, essa tabelinha, vocês podem decorar ela assim, ó. Vamos fazer de conta que ela não está pronta aqui e vocês escrevem assim, ó. Seno de 30, 45 e 60. Cosseno de 30, 45 e 60. Tangente de 30, 45 e 60. Aí tu escreve 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí tu faz um tracinho aqui e bota 2. 2, 2, 2. Tudo embaixo aqui. Aí depois, naqueles que tem 3 e 2, tu vai colocar a raiz. Então vai ficar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E naqueles que não tem, vai ficar na forma de fração. Vai ficar 1 meio, 1 meio. E aqui na tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso aqui dá para vocês fazer essa tabelinha, que para esses ângulos aqui, essa é a relação. O seno de 30 é 1 meio, o seno de 60 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 meio. A tangente é raiz de 3 sobre 2, de 30. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. É interessante saber de cor isso aqui, porque fica fácil de aplicar. E nunca se esqueça, quando você tiver um triângulo equilátero que tem os 3 lados com a mesma medida, tiver os ângulos ali, vocês tracem uma bissetriz, dividam ao meio, e aqui coloca metade na base aqui, e faça o teorema de Pitágoras aqui em relação à altura, e essa medida aqui da bissetriz e da mediana, e aí vocês vão conseguir achar a altura. Se não tem altura, mas se vocês têm os lados, vocês conseguem calcular a altura. E aí, achando de um, vocês acham do outro também, né? Do jeito que a gente conseguiu fazer aí. Gostaria que vocês fizessem um aproveitamento disso aí, né? Fico muito feliz com isso. E a gente vai ter mais conteúdo daqui para frente. Se não entenderam bem, na próxima aula a gente dá um reforço, tá? Essa parte de racionalização de denominadores, sempre que vem com raiz, no denominador a gente racionaliza, para se transformar num número racional, para não ficar na forma de raiz. Muito obrigado, pessoal. Aqui é o professor Leonel, na área.